Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro e hoje nós vamos falar sobre segurança. Estamos aqui com a deputada Marta Rocha e com o ex-deputado Alexandre Freitas. Então vem com a gente para entender como é que você pode interagir nesse processo. Eu vou começar pelas damas. Marta Rocha, me passa qual é a sua percepção da segurança no estado do Rio de Janeiro e como que a gente, sociedade civil organizada, pode e deve colaborar nesse processo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui. Eu fico sempre muito honrada de estar nessa casa, porque eu sou filha de imigrante português de dono de padaria. E nessa trajetória, seja como profissional da segurança pública, eu que fui a primeira e única mulher a comandar a Polícia Civil, ou como deputada estadual no terceiro mandato, a gente percebe a importância dos negócios para a cidade, para o Estado e para o Brasil, né? Para quem não sabe, 1/3 do primeiro emprego começa exatamente na atividade comercial, nos estabelecimentos comerciais do dia a dia tão importantes para a nossa vida, seja a padaria, seja o supermercado, seja a farmácia. Então a gente sabe da importância dessa atividade no cenário da sustentabilidade econômica do município e do Estado. Segurança pública é uma tarefa difícil, sobretudo porque, via de regra, os gestores da política, né, seja no município, seja no Estado, seja mesmo no governo federal, não olham para a segurança pública como uma política estruturante. Se a segurança pública vai mal, o turismo não acontece. Se a segurança pública vai mal, o estabelecimento comercial fecha mais cedo. Se a segurança pública vai mal, a escola pode não funcionar ou então o posto de saúde também. Então, quando a gente pensar em segurança pública, a gente tem que pensar numa política estruturante que afeta as demais. Por outro lado, a gente não tem, por exemplo, do que a gente tem na área da saúde, um sistema único de segurança pública. Então, a gente tem que ver essa integração entre as ações do governo federal, do governo estadual, e vamos aproveitar que daqui a pouco a gente vai estar em eleições municipais e a gente lembrar aqui o papel da prefeitura. Acho até que essa casa, vale aqui uma sugestão, devia providenciar um grande debate, não só com aqueles que são candidatos a prefeito, mas também com que são candidatos a vereador. Vou dar um exemplo básico aqui. A Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro tem 7.000 homens e mulheres. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, para atender a todo o Estado, as 150 delegacias, ela tem apenas 8.000 pessoas. O Guarda Municipal hoje integra, né, a estrutura da segurança. Tem um grande debate que está posto aí, vamos armar ou não a Guarda Municipal? O Guarda Municipal, eu fui delegada titular da Delegacia do Turista. Inúmeras vezes autuei em flagrante pessoas conduzidas pela Guarda Municipal. A prefeitura pode trabalhar na questão preventiva, em ações preventivas para a juventude, proteção às mulheres. A gente tem aí a Patrulha Maria da Penha, tanto na Polícia Militar quanto na Guarda Municipal. Então, a gente pode ter, por exemplo, o prefeito, um gabinete de gestão integrado, que ele possa articular com todos os entes da segurança. Então, eu acho que a gente tem, apenas para começar, acho que a gente tem que pensar em 2 pilares: segurança pública como política estruturante e a gente pensar que segurança é política de Estado e não política de governo. Então, ela não pode ficar sujeita, né, a mudanças de 4 em 4 anos. Não dá para você mudar a cor. Exatamente. Quando muda o prefeito. Exatamente. Eu acho que a sociedade civil tem que se assenhorar de um plano estadual, de um plano nacional de segurança pública, de um plano municipal também. É possível fazer isso. Há cidades que já experimentaram essa atividade e deu muito certo. Então, acho que a gente pensar exatamente isso, como política de Estado e não como política de governo. Alexandre, você que foi deputado também, como é que você vê a possibilidade dessa integração? Porque você, de repente, vai ter na prefeitura um partido, no Estado outro e no governo federal um terceiro partido diferente. Esses interesses políticos
dificultam, por vezes, essa comunicação. Agora, precisa ser uma política de Estado. O beneficiário disso é o cidadão. Como é que você vê isso? Tem jeito da gente ter um gabinete que olhe para os 3 níveis de governo, o que cada um faz e integre, faça essa comunicação fluida? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui na Sérgio, essa casa aqui que já me acolheu tantas vezes. É um prazer estar aqui com a Marta, né, meu companheiro de parlamento durante 4 anos. E como membro da Comissão de Segurança Pública lá na Alerj, a gente identifica diversos fatores que acabam impactando a segurança pública. Tem muita gente querendo inventar a roda e tem muita gente jogando contra. Eu acho que o primeiro passo seria você tentar uma conscientização junto ao judiciário. É impossível a gente ter a polícia prendendo a mesma pessoa 10, 15, 20 vezes, às vezes até 60, e o judiciário botando na rua. Ou seja, não existe uma conscientização da proteção da sociedade diante daqueles criminosos que são contumazes. A gente sabe que em torno de 1% da população, na média, né, e tem um caso muito interessante do El Salvador, que acabou se tornando o país mais seguro do mundo durante algum tempo e era o mais violento até pouco tempo. Como que o presidente Bukele resolveu isso? Prendendo 1% da população. Óbvio que ali no meio deve ter tido algum erro, mas na maioria das vezes ele usou um processo até interessante, porque El Salvador era controlada por gangues, né, que vieram de Miami e retornaram para o país. E aí ele chegou e falou, vamos fazer o seguinte, vamos prender todo mundo que tem tatuagem de gangue. Aí saiu, passou o rodo em todo mundo. Resultado, hoje é o país mais seguro do mundo. Zerou homicídio lá. Então você tem pessoas que são criminosos contumazes e a resposta do Estado brasileiro para esse tipo de pessoa é horrorosa. Então, se você não mudar essa lógica de que a polícia prende e o judiciário solta, e aí usa-se muita desculpa de que a lei seria fraca, não é. Essa não é verdade. O que existe é uma ideologização de alguns juízes que acham, por exemplo, que existe encarceramento em massa no Brasil, o que é uma gigantesca mentira. Você tem que construir presídio para acomodar de forma humana, né, essas pessoas que às vezes nem são tão humanas buscando assim. A recuperação. Eu sou meio crítico a esse negócio. Eu acho que a função social da pena é retirar a primeira, né, a primordial e a mais essencial é retirar de circulação quem não tem condição de viver em sociedade. Se a pessoa se recuperar, ótimo, maravilhoso, a gente quer que todo mundo tome o rumo certo da vida e pare de agredir o direito das pessoas que são pacíficas. Agora, se você não conseguir isso, paciência, você tem que prender. Eu costumo dizer, como exemplo, por exemplo, os pedófilos. Você vai achar que um pedófilo do nada vai se regenerar e vai parar de sentir atração por criança? Óbvio que não. Então a resposta do Estado tem que ser, vamos prender esse cara pela maior possibilidade de tempo possível e retirar ele de lá. Porque a gente precisa proteger as crianças, que, na minha opinião, tem mais valor do que a liberdade do criminoso. Então você precisa ter uma lógica dentro do sistema de reconhecer onde que está o problema. Óbvio que você tem pessoas que acabam cometendo crimes por razões de circunstância, mas a gente sabe que a maioria não é assim. São criminosos contumazes que repetidamente acabam cometendo esses crimes. E você precisa botar um basta nisso. E você só bota um basta nisso, e eu sou totalmente contra a pena de morte, porque eu não daria ao Estado esse poder de eventualmente poder me matar, apesar de eu nunca cometer crime nenhum, mas você vê erros do Estado. E aí, se você matar um inocente, já não valeu a pena, na minha opinião. Você pode... Enfim, acho que você perde a razão da política pública quando ela comete injustiças. Então, mas eu sou muito a favor da prisão perpétua. Mas, enfim, por conta da nossa Constituição, é inviável. Só que, um outro exemplo. Veio uma lei muito boa, acho que foi de 99 ou 98, que é a Lei dos Crimes Hediondos, que previa o regime integralmente fechado. E aí, no STF, mudaram para ter redução, né, progressão de regime. Achei horroroso isso. Porque você parte da premissa que o crime hediondo é um crime que agride tanto a sociedade que você não pode deixar esse agente criminoso em liberdade. Então, o mínimo que ele tem que fazer é cumprir a pena dele de forma integral. Só que aí você vê criminosos violentos
líderes de organização criminosas, que leem um livro na cadeia e conseguem remissão de pena. Então, assim, é inaceitável esse tipo de resposta do Estado. Hoje, o judiciário deixa a sociedade refém da criminalidade. E, novamente, aquela questão do desencarceramento em massa. Você tem aí, acho que hoje, salvo engano, são 800 mil a população carcerária, só que você tem 500 mil de mandados de prisão que não são cumpridos. Então, assim, é muito pouca gente presa. Óbvio que ninguém quer ficar empilhando bandido dentro da cadeia. E muito menos jogando pessoas que cometem crimes de forma circunstancial, não são criminosos contumazes, e aí aquela pessoa entra no sistema e acaba se piorando, né, na vida. Então, não é isso que a gente quer. Então, a única solução é construir mais presídios. O papel da Guarda Municipal enquanto agente de segurança pública, a gente teve aquela lei 13.000, agora não vou lembrar o resto, mas que colocou a Guarda como uma força de segurança pública. Então, é essencial que a Guarda Municipal seja vista como uma polícia da cidade, uma polícia municipal. E quando você pega diversos exemplos de diversas cidades que armaram suas guardas, por exemplo, Vila Velha reduziu homicídio. Para você ver o impacto que tem uma guarda armada preparada, obviamente, e aí eu não defendo dar arma para todo mundo da guarda. Você pode pegar, por exemplo, o pessoal do GOI, dar uma instrução para que eles consigam portar uma arma e fazer repressão, principalmente daqueles crimes que a segurança pública você tem os índices, né, de segurança, ou seja, de violência, e tem também a questão da percepção que a sociedade tem. Então, é engraçado, né, porque tem muita gente lá que acha, por exemplo, quando você vai no Leblon, aí você conversa com algumas senhoras, elas acham que o Leblon está um negócio assim absurdo. Só que quando você vai ver os números, o Leblon tem índice de criminalidade da Europa. Mas se a pessoa não vê um carro de polícia na esquina e, enfim, ela acha que o negócio está abandonado. O ostensivo, se não vê o ostensivo, ela acha que está abandonado. E quando a gente estava conversando previamente, que você mencionou que a gente tem poucos agentes de segurança, na verdade, eu acho que a gente tem pouca tecnologia. É inviável você colocar um carro de polícia em cada esquina. Só que você pega, por exemplo, a prefeitura, que já deveria ter investido há muito tempo em sistema de monitoramento, e não faz isso. Hoje você tem cidades que têm reconhecimento facial, que você tem... você vai para Niterói, cara. Niterói é um negócio assim surreal quando você entra no centro de comando e controle deles. Eles conseguem identificar carros assim, direto. Então, se você entrou na cidade e o carro é produto de roubo, vai piscar. Eles conseguem identificar, por exemplo, padrão de comportamento. Então, um determinado carro, uma determinada placa, passa diversas vezes sobre aquele carro. E aí esse cara lá é sequestrado. Eles conseguem identificar um padrão de comportamento dos carros que atravessaram próximos dele. Então, assim, a tecnologia é a maior aliada. O que eu acho, por exemplo, que todo tipo de polícia, mas principalmente a polícia militar e a guarda municipal, deveriam ter um controle extremamente rígido por batalhões ou por unidades de polícia de tempo de resposta. É inaceitável que você tenha um tempo de resposta de 40 minutos. Eu me lembro que quando eu morava nos Estados Unidos, alguém machucava a unha no meio da rua, apareciam 15 carros de polícia em 3 minutos. Então eu vou fazer essa... eu me lembro do Niterói. Eu vou para Niterói e, às vezes, um amigo de Niterói fala, não, olha, devagar, mais devagar. Olha, não, aqui não para não, que dá ruim, porque eles estamos no Big Brother de Niterói, você vai ser multado, você não... Então, existe a percepção do cuidado em Niterói. É uma experiência própria que eu vejo as pessoas interagindo. Nos Estados Unidos, em muitos estados, você vai e fala, não, aqui cuidado, é uma história antiga, né? A polícia sai do bueiro, você não está vendo ela, mas não falha. Eu falei, mas nem se tiver numa Ferrari? Ele falou, não, nem se tiver. E aí vi uma vez um carro de polícia ultra preparado, falou, isso aqui pega uma Ferrari em 2 minutos. Pode passar, ele vai atrás e pega, ele sai do bueiro e pega. Essa percepção do acompanhamento, do monitoramento, eu acho muito importante. Me preocupei um pouquinho, porque minha filha fez uma tatuagenzinha no ombro,
Então eu fiquei Mas não preocupado. de gangue. Não de gangue. Eu tenho Nem 9, está em então eu tenho 9 nem está em tatuagens. El Então não é Salvador. todo mundo que vai ser preso, não. Não, era só o Bukele, ele mandava prender quem tinha tatuagem de gangue, né? E aí eu falo, bom, se o cara tem uma tatuagem de gangue, a chance dele ser um criminoso, acho que nesses é podcasts considerável. dessas pessoas que policial, o policial chegava assim e falava: nossa, meu irmão, mas me diz, por que você tá com essa tatuagem, sei lá, da caveira, sei lá, dessa tatuagem aqui da gangue tal? Ah, não, é porque eu estava na cadeia, me obrigaram. Não, amigo, você fez porque você quis, né? Então, acaba sendo uma referência, né? Uhum. E uma coisa que eu vou perguntar é o seguinte: será que a arma de choque não seria um primeiro caminho? E a outra, Marta, a questão também da população armada. Ela preocupa, por um lado, mas a gente vê que a partir do momento que ele sabe que pode encontrar alguém armado num carro ou até mesmo em casa, já minimiza a possibilidade ali. Acho que não é o caminho. O caminho seria uma segurança mais geral e uma cobertura melhor. Bom, primeiro de tudo, vamos só fazer aqui uma observação. Ninguém aqui é contra a tatuagem, né? Ninguém tem aqui defesa de teses lombrosianas, que é aquele médico da Idade Média que dizia que dependendo do tamanho do seu cérebro, do seu queixo, você já tinha uma indicação criminosa. Hoje a tatuagem está aí para trazer uma personalidade, está aí amplamente divulgada e ninguém é contra isso, e o que nem foi isso que Alexandre disse, obviamente. Mas eu só quero fazer duas observações, antes, respondendo a tua pergunta, pegar um link aqui do que o Alexandre colocou. Primeiro, quando ele cita Niterói, há uma necessidade do investimento em tecnologia e ações de inteligência. Então, a tecnologia ela existe para isso, para qualificar o policiamento e dar melhores ferramentas para a investigação. Então, quando você usa a tecnologia, você consegue um resultado melhor. Então, essa tecnologia do Centro de Controle da cidade de Niterói foi fundamental, por exemplo, para a redução de roubo de veículo. E foi fundamental também para você, como ele colocou muito bem aqui, você identificar situações diferenciadas que indicam que possa estar acontecendo uma atividade criminosa. Mas por trás dessa tecnologia tem a integração. Quem está vendo a câmera tem do seu lado alguém da Polícia Militar, alguém da Polícia Civil, a Guarda Municipal, então tem um ajuste de ações interligadas muito forte, né? E quando Alexandre fala do tempo de resposta, isso é fundamental, porque a senhorinha do Leblon, ela pode não ter sido vítima da violência, mas o fato dela saber que os índices de violência podem ter aumentado, ela não vê a patrulha, já faz com que ela tenha a sensação de insegurança. E essa sensação de insegurança contribui, né, é muito ruim exatamente para o entendimento das ações que vão garantir aí a segurança da população. Eu quero te dizer que eu sou contra que cada um possa ter sua arma, tá? Já tive a oportunidade de participar de debate. Aí, quando a gente vai auditar os dados, a gente verifica que, sobretudo, as mulheres acabam sendo vítimas, né? Porque ter uma arma em casa e uma pessoa não preparada, quando Alexandre diz, não, eu também não sou a favor que todo mundo tenha uma arma, não, tem que ter uma qualificação, tem que ter. E as recentes decisões, né? Lamentavelmente, eu acho que a polícia, sobretudo a polícia judiciária, tem que dar resposta disso, é que a ampliação do porte, né, da possibilidade da posse da arma, infelizmente permitiu alguns desvios. Isso não quer dizer que todo mundo tem uma arma vai fazer um desvio, obviamente que não. Isso quer dizer o seguinte, que nos casos da pessoa ter a posse da arma, o porte da arma, ela tem que estar qualificada para usar. Não basta ter, ela tem que estar qualificada para que ela também não seja vítima da sua própria inabilidade para aquilo. E onde houver desvios, né, e não quer dizer que só por ter uma ampliação isso vai acarretar desvio, é fato que houve desvios. Onde houver desvios, eu acho que a investigação tem que ser dura e a resposta tem que ser dura. Um pouco na linha do que o Alexandre falou, acho que tem um sentimento de impunidade
no sistema brasileiro, né? Então a gente vai ver lá o jogador famoso que atropelou e matou e nunca foi preso, né? E a gente tem que entender que a prisão por si só, ela não é uma ferramenta de controle ou de redução da criminalidade. E aí eu volto a insistir, a prefeitura, a sociedade civil tem que investir na prevenção. Eu tenho que dar outras oportunidades, né, exatamente para a juventude, e que a gente possa ter um trabalho de evitar que essa juventude vá para o sistema penitenciário. O Brasil é o 4º país do mundo com o maior número de prisão. E quando a gente vai olhar também dentro da prisão, a gente vai ver que quem está lá são os jovens, os negros e a população periférica. Então, a gente tem que ter um trabalho preventivo e a educação, quero lembrar que Darcy Ribeiro, vamos construir escola para não construir presídio, né? Eu acho que a educação pode ser uma importante ferramenta. Definitivamente, né? Você tem uma filha pequena, eu também tenho uma de 10 anos, e é a primeira a falar: papai, guarda o lixo dentro do carro, papai, o sinal vai fechar. Aqui no Rio é sinal, não é semáforo, né? Vai fechar. Então, eles já começam a ter informação e construir uma mente diferente, talvez, da que nós construímos. É fantástico você ver o quanto as crianças são sensíveis às questões climáticas e ao respeito ao meio ambiente. Essa é uma nova lugar da escola, né? Sim. Então, acho que é por isso que a gente sempre lembra aqui o papel da educação. É verdade. Bom, acho que a Marta já sabe que eu vou discordar dela na questão do porte de arma, né? Eu falo por experiência própria. Eu nunca fui agente de polícia, mas andei armado durante 3 anos, 24 horas por dia, durante o meu mandato. Graças à minha arma, eu prendi um estuprador, 2 assaltantes e um flanelinha que tentou me extorquir. Mas, enfim, e se eu não estivesse armado, eu não teria capacidade de fazer isso. E eu sou extremamente a favor do porte amplo de arma para a sociedade civil. Eu acho que é uma questão humanitária. É impossível você achar que a polícia vai chegar em 40 segundos quando iniciou uma atividade criminosa. A gente tem um exemplo de um casal, acho que foi em Niterói, se não me engano, enfim, agora não lembro aonde que foi, em que um ladrão estava escalando o prédio e o pai teve que pegar uma faca e matou o vagabundo à facada. Se ele tivesse uma arma de fogo, primeira coisa é mais humano, né? Eu, pelo menos, odiaria ter que lutar com uma faca contra um bandido. Eu prefiro ter a minha arma e para neutralizar ali. É óbvio. Assim, é muito mais humano uma arma de fogo nas mãos certas, obviamente. E a gente tem uma legislação extremamente rígida. Quando você olha a quantidade de posses de armas que a gente teve ao longo do governo Bolsonaro, houve redução da criminalidade. Obviamente que você não consegue fazer uma correlação direta, né, porque a violência é um evento complexo. Eu sou muito avesso a essas respostas simplórias, falar, não, isso aqui aconteceu por conta disso. Quando a gente está tratando de conjunto. Evento... Então, uma coisa que a gente sabe é, mais armas não significam mais crimes. Isso é fato. Você não dá para traçar a correlação de que mais armas significam redução de crimes. Mas o inverso você consegue afirmar, porque durante 4 anos você teve aí quase 1 milhão de armas indo nas mãos de pessoas, de civis, e que não teve um aumento de criminalidade. Houve a redução, mas, novamente, a gente não dá para ser leviano, e eu odeio esse tipo de raciocínio binário, né, e simplório, mas você não consegue afirmar com certeza de que mais armas reduzem a criminalidade, mas você consegue tranquilamente afirmar que mais armas não aumentam a criminalidade. E essa legislação extremamente complexa e burocrática, e ter uma arma é algo muito caro. Eu acho que a gente deveria, na época... Uma arma legal. Uma arma legal. Porque, e assim, é o que a gente está falando. E a Marta falou com bastante razão, assim, que existem sim desvios, mas que não representam nem 1%. Isso é um levantamento da Polícia Civil, que as armas compradas legalmente, elas não são usadas, menos de 1% são usadas em atividades criminosas. A partir do momento que a polícia identifica, pega a arma e sabe quem foi que cometeu o crime, né? Então, assim, é uma porcentagem ínfima,
mas obviamente que é fruto de um trabalho mal feito por parte do Exército, porque né, quem faz o registro dos CACs é o Exército, e foi um trabalho incompetente do Exército em relação a essa minoria, assim, quase que desconsiderável, de pessoas que se utilizaram do sistema para cometer crimes. Então, assim, eu sou muito a favor. Você sabe uma coisa interessante, Alexandre? Eu tirei o meu CAC e eu vi que foi muito mais complicado e demorou muito mais tempo do que eu imaginei. Então, você tem que fazer uma prova de tiro, e aí tem todo o nervosismo, aí você vai no clube, treina. Eu, graças a Deus, atiro muito bem, mas teve a prova de tiro, tem pontuação, tem o psicotécnico, depois o Exército vai verificar se você tem realmente condição de armazenar e guardar aquela arma. Então não é simples como por vezes aparece no YouTube que o cara vai lá e compra uma arma e que absurdo. Não é assim, é complexo e uma pistolazinha razoável custa R$15 mil, não é pouco dinheiro também. Sim. Então é só uma observação, né? E acho que a solução não é por aí, mas ela acaba gerando uma sensação de segurança a partir do momento que você tem como dar resposta à altura ou próximo à altura, porque você não sabe se ele vai chegar de fuzil, né? Uhum. Mas nesse caso, eu acho que não é nenhuma questão de tentar resolver o problema da segurança pública. É muito mais uma questão ideológica de princípios, de você compreender que cada indivíduo tem a liberdade de poder se defender. A legítima defesa não está à toa no Código Penal. Não é uma excludente de ilicitude que foi posta lá por acaso. Então, é o Estado reconhecendo de que o ser humano, enquanto indivíduo, ele tem o direito de se defender de uma injusta agressão. E quando você pega qual que é a melhor ferramenta para propiciar essa legítima defesa? Na minha opinião, é uma arma de fogo. Você só consegue fazer cessar uma injusta agressão de um homem mau armado com uma pessoa boa armada também. Já que ninguém, até onde eu sei, tem peito de aço, ninguém vai querer encarar um bandido armado na mão, né? Então é muito melhor que uma pessoa de bem esteja armada e podendo interferir numa ação criminosa. Posso esquentar essa nossa conversa? Deve. Para onde que a gente deve olhar, Marta? Quais os caminhos que a gente deve buscar? Como que a sociedade civil organizada pode e deve colaborar? Eu fico aqui pensando, sem ser, estou longe da questão da segurança profissionalmente e fico pensando, puxa, mas será que se o Uber tivesse câmera e essas câmeras conectadas à inteligência na prefeitura, você não sabe da onde, o bandido não sabe da onde ele está sendo filmado e está ali, de repente, em tempo real. Os táxis, será que eles deveriam ter câmeras, como na Rússia existem as câmeras nos carros e acabam resolvendo muitos problemas de acidentes no trânsito, porque as câmeras pegam atrás e na frente? Que caminho! Só lembrar aqui que a Marta, durante 4 anos lá, sempre foi uma entusiasta da participação da sociedade civil em ceder as imagens das suas câmeras pessoais, né? Eu acho que tem, na minha aí, obrigada pela lembrança, Alexandre, eu acho que há um ponto anterior de como a sociedade pode, como a gente pode proceder a essa interlocução, que é estabelecer um canal de diálogo e confiança entre o governo e a sociedade civil. Eu vou dar um exemplo aqui do Disque Denúncia. O Disque Denúncia está aí há mais de 20 anos. Nasceu aqui na associação. Ele nasceu na associação e vamos então dar luz e memória e aplaudir essa iniciativa no momento, Alexandre, em que o Estado do Rio de Janeiro estava sofrendo com os crimes de sequestro. E aí se entendeu que era preciso criar uma relação de confiança para se ter as informações, né? Quando o Disque Denúncia surgiu, as pessoas ficaram muito
muito ressabiadas, né? Ia ser o Disque Vingança, o Disque Mentira, e a gente viu que essa ferramenta é uma ferramenta importante que se perpetua e ajuda e muito, né? Tem legitimidade, tem credibilidade, tem diálogo com a sociedade, né? Tem um apoio da sociedade civil economicamente favorável. Então, a gente vê todas essas questões. A gente tem alguns tipos de estratégias, o Conselho Comunitário de Segurança, a necessidade de ter um Conselho de Segurança junto a hoje a Secretaria de Segurança, para que a gente possa ouvir, né? O que pensa o empresário, o que pensa a academia, o que pensa o comerciante, que a gente possa ter essa interlocução, né? Eu acho que isso é fundamental. E a gente tem que romper essa barreira eu não diria da desconfiança, talvez não fosse a palavra certa, né? Como, infelizmente, na gestão pública, a gente tem o grave erro da descontinuidade, né? De não dar continuidade simplesmente porque mudou, né, o partido que está no comando, eu acho que as pessoas vão ter sempre uma certa reticência. Então, assim, esse exemplo que eu dei é um exemplo, até hoje a gente já está vendo isso em algumas articulações com a Polícia Militar. Todos os edifícios hoje, todos, né, da classe média baixa, todo mundo tem a sua câmera, todo mundo tem seu sistema de monitoramento, né? Assim, os ônibus têm as suas câmeras. Quero lembrar aqui um homicídio que as câmeras dos ônibus foram fundamentais para a gente, que foi o homicídio da juíza Patrícia Cioli, porque nós conseguimos, né? O tiro foi feito por pessoas em moto, então a gente conseguiu, pelas imagens dos ônibus que faziam aquele trajeto, verificar qual foi o trajeto que a câmera fez, né? Então, assim, a gente tem que fazer isso, né? Pegar aquilo que a gente tem no particular, né? E disponibilizar. Eu acho que tudo que for monitoramento, vamos lembrar aqui Londres, né? Londres é isso, Londres é uma grande cidade monitorada, né? A câmera é como se a gente fizesse uma cidade fortificada. Então, a câmera dá isso. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer não é inventar roda, né? É buscar essa articulação, né? E juntar os equipamentos que sejam do município com o Estado e fazer aí essa grande interlocução para ter melhor informação, porque a boa informação ela vai interferir no planejamento preventivo, no deslocamento das viaturas, né? E ela vai ser muito importante também na investigação. Sabe que você falou uma coisa interessante, Marta? No deslocamento das viaturas também, porque isso dá uma resposta mais rápida, mas a gente também está falando, estamos num momento de transição energética, de eficiência. Então, será que a gente precisa do carro necessariamente, ou dos carros rodando e consumindo combustíveis? Rodando, eu sou totalmente contra. Eu acho que cada batalhão deveria identificar pontos específicos da sua região e falar, se eu botar uma viatura aqui parada, a partir do momento que eu... E aí também acabar, porque às vezes você ouve alguns casos de que a pessoa é vítima, aí vai procurar a viatura, aí a viatura, não sei de onde que tiraram isso, que o PM falava, não, eu tenho ordem para ficar aqui. Meu amigo, a tua ordem é para atuar na prisão flagrante. Não é para... o comando mandou você ficar estacionado aqui, então você fica parado lá e não resolve nada. Não sei de onde que tiraram essa... E hoje, nas forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, a gente já tem os programas de georreferenciamento. Então, é utilizar a inteligência, não é ficar rodando aleatoriamente, né? É você ver as áreas que a gente identifica como mancha vermelha, onde está uma maior potencialidade da prática do delito, e você fazer um policiamento com base em informação com ações de inteligência, né? Agora, tem umas coisas assim que constroem umas lendas, né? Então, assim, você tem que esperar 48 horas a pessoa que está desaparecida para fazer o registro de ocorrência. Não existe isso. Eu não posso sair daqui que a minha viatura está baseada aqui. Isso também não existe. Então, eu vou te falar, meu filho não deu retorno no outro dia. E aí, saiu 7 da manhã para ir para a faculdade, depois foi para o estágio.
E até 1h da manhã, 00h30, não tinha dado retorno e não respondia o celular. É meio que mania, eles põem no silencioso, né? Ele tem 23 anos, não vai botar aquele negócio tocando o pai ligando. Aí fui na casa da namorada, mas já pensando. Caramba, eu vou na polícia da parte e aí tem 48 horas. Não existe isso. Mas está no nosso consciente. Exatamente. Aqui. Não sei de onde vem essas coisas. Não, já. claro Então, é uma mentira repetida 1000 vezes, vira verdade, né? E vou te dizer outra Que coisa. ótimo que essa informação está chegando para mim. E outra coisa, da mesma forma que em investigação a gente aprende que as 48 horas São extremamente são importantes. extremamente importantes para o esclarecimento do fato, né? Como se você botasse assim, o seu olhar todo num filme que você não vai ver novamente, nessas 48 horas que você vai buscar uma linha de investigação, uma indução de autoria. Imagina num desaparecimento, você vai esperar 48 horas, o bom senso, né? Mas aí, às vezes, a gente tem essa lenda que está errada, essa notícia que é uma mentira. Muitas das vezes, a gente ali na ponta também não tem um policial sensível, né? Então, por isso, eu tenho que dizer para todo mundo, não existe isso, e se isso acontecer, tem que ser acionado. Por isso, eu tenho uma delegacia de dia, que funciona 24 horas, só para receber essas questões. Não. Eu assisti um podcast aí com o deputado Alexandre, feito assim com a Marta Rocha, ela disse que são 48, não tem nada de então, 48 olha, horas, você não. que está assistindo a gente, se o teu filho não der resposta, se a pessoa que você espera não voltar ou não se comunicar, é fundamental, né, Marta? Sim, essa comunicação à polícia para que ela possa te ajudar. Então, você que está assistindo a gente, pega essa informação, vai lá também, aproveita, se inscreve no canal, curte, aperta o sininho para você ser informado de novos vídeos e vem para cá. Nós aqui, Marta, eu costumo dizer, e Alexandre, não somos muitos, mas o time é muito competente, é um time muito forte, muito competente, muito sintonizado. A gente precisa de mais mãos, né? Sim. Mais braços. Então, vem para cá, para esse grupo. Um outro mito também que existia, e hoje você tem cartazes nas próprias delegacias, era que alguns agentes de plantão mandavam a pessoa ir para uma outra delegacia, porque em tese seria na área da circunscrição de uma outra delegacia. Isso não existe. Você pode registrar uma ocorrência em qualquer delegacia do estado do Rio de Janeiro. E era obrigação... Era outra que eu achava também que era verdade. O máximo que vai ter aí é um atraso, porque assim, o delegado ele vai olhar o negócio, ele achar que é competência de uma outra delegacia, ele vai depois remeter para o ofício para a delegacia que é competente para a investigação. Mas o registro você pode fazer em qualquer Só dando uma contribuição, a Polícia Civil está informatizada. Então, esse despacho redirecionando vamos dizer, a delegacia competente é digital, né? E imediatamente o delegado da outra delegacia recebe, não tem mais aquela figura de você vai lá, entendeu? Então, essa transferência é digital. E se essa pessoa sumiu, 10 minutos depois ela pode fazer, né? Você vai saber se foi aonde, e aonde você vai indicar. Foi no Flamengo, foi no Fundão, na faculdade ou foi na Barra? Em qual que eu vou? Nem eu sei em qual que eu vou. Então, qualquer delegacia está pronta para dar essa assistência. E a gente quer lembrar aqui que hoje a gente tem a Delegacia de Descoberta de Paradeiro, que fica na Cidade da Polícia, que é uma delegacia específica que só atua na questão do desaparecimento. E ela funciona como todas as delegacias 24 horas. Só complementar uma coisa. A gente está falando muito aqui de não precisar inventar a roda. Então, assim, se a sociedade chega a um consenso de que a utilização de imagens, de tecnologia, é algo positivo no enfrentamento à violência e melhora da segurança pública, eu, por exemplo, durante 4 anos eu defendi muito que cada batalhão tivesse uma espécie de CICC. E aí, se você consegue estabelecer centros descentralizados, e obviamente que o CICC é um negócio, quem já foi lá sabe que é um equipamento público de extrema necessidade, importantíssimo para o estado do Rio de Janeiro.
mas eu também sou muito a favor da descentralização. Então, e é assim que você vai baratear o custo da segurança pública, porque a segurança pública é algo extremamente caro. E existe um passivo muito grande em termos de previdência, que se você também não tiver esse olhar, daqui a pouco você não tem orçamento para absolutamente nada. Então, você só consegue melhorar e baratear a segurança pública com tecnologia, não existe outra solução. Então, se a gente tivesse em todos os batalhões, e a gente já está começando a ter alguns, por exemplo, o Choque tem seu CICC lá interno, tem alguns batalhões de região que também já estão implementando, mas é necessário existir uma política de estabelecer um CICC em cada batalhão. Óbvio que aí a gente vai chegar em alguns batalhões, não vai ter espaço para se colocar um centro de comando e controle de um determinado porte. É simples, né, Alexandre? Não é necessariamente uma coisa complexa. Não precisa ser com um telão de 60 mil polegadas como é no CICC normal. Mas você consegue colocar ali alguns monitores. Eu acho, o 5º Batalhão ele tem um sistema de monitoramento desse. Eu acho que na linha do que a Alexandre está falando, eu acho que é você estabelecer as áreas prioritárias. Sim. É você estabelecer um critério de adoção desse equipamento, né? Então, vamos começar por onde? Pelas áreas mais sensíveis, vamos começar pelas áreas turísticas, vamos pensar nas áreas onde eu tenho um comércio intenso. Então, essa construção pode ser feita também até com a participação da sociedade civil. E a gente ter aí um critério objetivo para colocar. Agora, investimento em tecnologia, sem dúvida nenhuma, é fundamental. É fundamental. E eu acho até que a resposta está pronta, né? Você falou, eu não sei no sentido de colocar ali e não ser absoluto nessa posição, não que você não saiba, mas é definitivo. A tecnologia veio e a inteligência artificial pode até ajudar. Com certeza. Em apontar, olha, esse carro está passando todo dia às 4h15 na porta do banco a uma velocidade abaixo da velocidade média da via. Dá uma olhada nisso aí. Ah, não, é um senhorzinho que ele sai todo dia às 4. Ah, tá ótimo, ele vai devagarinho. Perfeito. Mas assim, é impossível você ter esse sistema de monitoramento sem a participação da prefeitura. Isso é fato. A prefeitura ela tem que ter uma consciência política, dizer, isso aqui é uma política pública que vai favorecer a vida do munícipe. Então, se você não tiver uma participação ativa de investimento por parte da prefeitura, na questão das câmeras, com reconhecimento facial, com uso de inteligência artificial, eu recentemente vi uma reportagem da BBC, que eles estavam na China, aí o repórter estava fazendo um teste do sistema de monitoramento da China. Eles colocaram a cara do repórter no sistema lá no banco de dados e ele foi sair para saber quanto tempo ele seria abordado. 7 minutos. Ele saiu do centro de comando, foi para a estação rodoviária. Em 7 minutos a polícia já olhou. Os policiais que abordaram não sabiam do que se tratava, obviamente, né? E aí ele estava se filmando assim, aí vem uns 5 policiais assim em cima dele, identificando o cara como alguém procurado. Então assim, é assim que você resolve. Você sabe uma coisa interessante, aí vai cair novamente na questão da sociedade civil organizada, trabalhando em prol também da segurança. Bate com o que você está dizendo, com o que o Alexandre falou, que era uma defesa sua também. Eu conversei com o cônsul-geral da China, o anterior, e falei, não, mas para você é muito fácil, né? Porque você tem poder centralizado e você tem muito dinheiro para montar a Smart City. Não, eu até tenho, mas o nosso negócio está aqui dentro. Então, a sociedade, as empresas precisam de informação. Eu já falei isso aqui em outras conversas. A sociedade precisa de informação de onde o sujeito sai, a que horas ele sai e a tendência dele de compra. Então, os sites de venda online, eles precisam dessa informação e me pedem autorização para botar um sistema de monitoramento. Eu falo, ok, estou simplificando, né? Eu falo, ok, e você me abre essas câmeras e me abre esse data lake para que eu também opere na segurança. Você entendeu como é que mesmo ele tendo muito dinheiro para fazer isso, na hora que você soma e traz a sociedade civil, você entende que para Uber, falei o nome da empresa, mas ok,
o transporte por aplicativo, vai ser muito bacana para ele gerar essa segurança adicional para o passageiro dele e para o próprio motorista, a partir do momento que tenha as câmeras e que o governo, de repente, fale, ok, você pode usar essas câmeras com LGPD assim, 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 mas você vai ceder em tempo real, assim como os ônibus, de repente, eu não sei se está em tempo real, para a gente. Ele já está conectado com o celular, online o tempo todo. E não é uma ação dele, é uma ação do sistema. Se o táxi passou, ele está filmando. Se o transporte por aplicativo passou naquela rua, ele está filmando. Ah, e na comunidade, como é que ele faz? Ele continua fazendo o que ele faz hoje, não entra. Sabe que aquele botão no aplicativo que hoje entra em contato diretamente com a polícia militar foi uma luta nossa, né? Enquanto eu estava no mandato, foi uma demanda que chegou para mim. E aí eu conversei com o pessoal da Polícia Militar e aí o negócio se encaminhou e hoje o motorista por aplicativo tem a possibilidade de só acionar ali com um botãozinho e alertar a Polícia Militar que está acontecendo um crime dentro do veículo dele. Então, assim, uma solução absurdamente ridícula, simples, né, de ser implementada e que traz uma sensação de segurança, um conforto para o motorista por aplicativo gigantesco, porque ele sabe que se acontecer alguma coisa, ele aperta o botãozinho e a polícia já vai saber aonde ele está por conta da geolocalização do aplicativo e vai conseguir atuar para tentar impedir a atividade criminosa. Uma pergunta que não quer calar é a seguinte: guarda civil, a guarda municipal, armado com arma de fogo ou arma de choque? Choque ele já tem, né? As armas não letais já estão disponíveis. O que se discute, e aí efetivamente você tem uma lei que estabeleceu que uma cidade, a partir de um número de habitantes, poderia 50 estar... mil, eu acho. 500 mil. 500 mil. Poderia estar armada, e aí você começa a discutir. Eu sempre acho que armar por armar não é a solução. Mas eu acho que esse olhar de você iniciar, né, com um segmento específico, com um treinamento específico, né, eu acho que é algo que você vai ter que enfrentar agora. A gente tem aí um debate nacionalmente que sempre ressurge no momento das eleições municipais, né? Existem efetivamente cidades que têm uma tradição, né, de estar da Guarda Armada e que reduziu, né, indicadores, sobretudo desses crimes de rua, que são aqueles crimes que nos deixam em segurança, né? A gente não se imagina necessariamente vítima de um homicídio, mas o que faz a gente mudar o nosso comportamento não é o medo de ser morto, é o medo de ser roubada e, como dano, ter o disparo a ser atingida por uma bala perdida, uma bala achada, seja lá o que for. Então, acho que nesses crimes de rua, ligados ao patrimônio, que nos dão a sensação de insegurança, que se alguém falar para você, eu fui assaltada na rua tal, quando você passar ali, você já vai esconder sua carteira, já vai tirar seu cordão. Então, acho que essa questão é que está em jogo aí. Você sabe que uma vez eu fui fazer uma obra em Santos, e era uma obra bem grande, e eu aluguei um apartamento lá e ficava lá alguns dias da semana. E aí viraram para mim e falaram, fica esperto, porque você fica correndo aí na praia e tudo. Aqui a coisa é... Eu falei, amigo, eu sou carioca. Então, mas não porque eu sou mais esperto, é porque eu já saía com um short colado, uma camiseta colada, para mostrar que não tenho nada. Não estava de relógio, já não levava celular. E por que eu sou alvo? Alvo de quê? Eu já não sou alvo, não me coloquei nessa posição de alvo, né? Mas o seu amigo fez questão de te alertar, porque é ele tinha o que você estava dizendo, essa a sensação dele, né? Que, é lógico, ele passou essa sensação para mim, mas ligado eu fiquei ali indo da ponta da praia até... uma outra questão é a seguinte: essa questão da legítima defesa em casa, legítima defesa na rua. Eu vi conversei, né, com amigos coronéis da polícia e disse assim, e aí, como é que funciona, cara? Porque uma vez eu fui assaltado ali em frente a um prédio aqui na Presidente Vargas,
E o camarada chegou, encostou o peito no carro. O carro não era blindado. Eu gosto de carro, então eu não gosto de blindar. Quem gosta de carro não quer carro blindado. Então, ele encostou o peito, eu olhei pelo retrovisor, não dá para ver se está armado ou não está, não vou discutir por causa de um celular. E aí, devagarinho, o policial estava parado na esquina, o taxista revoltado, vendo, começou a buzinar, e o policial não saiu de onde ele estava. É lógico, quer dizer, não cabe na minha cabeça que ele não imaginasse que estava acontecendo alguma coisa inadequada, não conforme. Ele não se mexeu de onde estava. O taxista andou, mas deu um sermão no guarda, no policial que estava ali na esquina, que eu falei, nossa... Mas era assalto? Era assalto? Assalto, me assaltou. Me dá Você o... estava armado? Eu não. Ah, tá. Não, porque eu sou CAC, eu não tenho porte. Eu não tenho porte. Nossa, eu entupiria ele de tiros. Isso aconteceu com um promotor de justiça uma vez. Não, e sabe como é que ele fez, o Alexandre? Ele pegava, abre o vidro, aí eu abri um filetinho, entreguei o celular, a aliança. Vai me arrumar um problema grande. Devagarinho, para ver se o sinal abria. E o que ele fazia, esse que estava me assaltando? Ele entregava para outro que estava na coluna do carro. Então, se eu o reconhecesse, se fosse atrás, ele estava sem nada, eu ainda passava por mentiroso. E aí perguntei ao coronel que estava no comando do 5º Batalhão, falei, como é que acontece, cara? Ele falou, olha, é um problema gigante. E se eu largasse o dedo caso eu estivesse indo para o clube de tiro e por acaso estivesse armado? Porque se tivesse, ele ia querer a arma também se ele visse, ia me roubar a arma, e eu tenho que proteger a arma. Aí ele falou, é um problema, porque se ele tiver com simulacro, aquela arma de brinquedo, aquela defesa putativa, tem nenhum problema com isso. Ele falou assim, o meu policial, se ele tiver com simulacro, eu tenho que tirar ele da rua, ele vai responder, e até ele acabar todo o processo, ele não volta. Eu falei, então, para mim, é um problema. Ele falou, como é que você... Assim, eu entendo e concordo que existe uma questão legal, que é onde eu quero fechar essa nossa conversa, não fechar... Isso não é uma questão legal, isso é uma questão ideológica. Vou te dar um exemplo. Um promotor de justiça reagiu ao assalto achando que o vagabundo estava armado, entupiu o cara de tiro, matou, quando foi ver ele não estava armado. Mas o que ele fez? Ele meteu a mão assim por debaixo da blusa. E fez como se tivesse. Não, legítima defesa putativa. Isso aí o ordenamento jurídico ele resolve. Mas cadê a câmera para provar isso que era... Deixa eu provar. Por que você vai entupir um cara do lado da tua janela de tiro? Então, assim... E obviamente que o promotor não teve a sua arma apreendida, não ficou não sei quanto tempo. Isso é uma questão única e exclusivamente política, não é questão legal. Porque se você tem um juiz com bom senso e um promotor com bom senso que vê que você é um cidadão que está agindo em legítima defesa, você libera tudo. Não tem, é questão política. Então vamos lá. O Técio Liz e Silva esteve aqui conversando com a gente e falou, olha, um grande problema que a gente tem é um problema no judiciário. Porque eu não consigo, ele muito chateado, ele falou, eu não consigo, em muitos dos casos, falar com o juiz. E aí manda um serventuário falar, assim, qual é a experiência? O gargalo da violência hoje é o judiciário, isso não tem a menor dúvida. E aí que a gente precisa chegar, o nosso problema, por mais que nós tenhamos um conjunto gigantesco de leis, isso de repente confunde. E aí eu ouvi um deputado federal falando no outro dia, falou, olha, a gente tem que consertar e botar vírgulas em algumas leis ou na regulamentação para que não dê espaço para o mal profissional, e ali eu entendo como mal profissional do jurídico, um advogado que quer buscar entrelinhas para tirar da cadeia, por mais que seja o cara que está pagando ele, um cara que vai fazer mal para a sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu li rapidamente quando estava vindo para cá. Hoje nós temos o que se chama audiência de custódia. Após a lavratura do flagrante, o preso é encaminhado no dia seguinte ao Poder Judiciário, isso é fantástico. E se entender, ele pode ser liberado ou então pode ser convertido a pena como prisão preventiva. Eu li rapidamente uma notícia de que uma ação em conjunto
numa cidade do noroeste fluminense, houve apreensão de grande quantidade de entorpecentes, né? Sei lá, uma van cheia, mais de 10 quilos pelo menos, e no dia seguinte a pessoa saiu. Não é isso que a lei diz. Porque a audiência de custódia ela não existe para isso. Ela existe, né, para aquela pessoa que no desespero fez um furto que tem, não é para roubo, não é para tráfico, né? Então assim, é a dona de casa que no desespero roubou um pote uma de lata carne de leite, um quilo de frango para matar a fome dos seus filhos. É uma coisa essa vai ficar presa lá o resto da vida. Entendeu? O que eu quero dizer, e aí um pouco na linha do que o Alexandre coloca, é que eu consigo entender que o Poder Judiciário, como ele vai julgar, ele tem que ter distanciamento e autonomia. Tá? Mas se a gente não tiver também o Poder Judiciário com a sensibilidade para entender o que significa colocar em liberdade aquela pessoa, o que significa colocar em liberdade essa pessoa que foi presa? O que adiantou a Polícia Civil ter feito? O que adiantou a Polícia Militar ter atuado? Né? O que adiantou todos os aparatos, né, da lei para isso? Então, eu acho, né, e, sobretudo, eu acho que a gente tem que ter um debate, né, para entender que quem está sentado lá, seja na Alerj, seja nas câmaras municipais, ou seja no Congresso, é alguém para qual a gente deu o nosso voto. Não existe um espaço vazio de poder. Se eu não estou, alguém está no meu lugar. Então, a gente tem que acompanhar a atividade. É isso que eu quero dizer. A gente tem que acompanhar a atividade parlamentar. A gente tem que acompanhar, né, a atividade judiciária, sim, e apresentar os questionamentos que, porventura, sejam pertinentes. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter, efetivamente, uma aproximação de quem tem a caneta para fazer a lei, né? E também, né, enquanto cidadão, analisar e buscar as mudanças que a gente julga necessárias. Isso que a Marta falou está perfeito. Assim. As pessoas, por conta do promotor e do juiz serem concursados, tem muita gente que se esquece que eles, na verdade, são agentes políticos. Agente político que entra por meio de concurso, diferente de nós que entramos por meio do voto. Mas você pega, por exemplo, os Estados Unidos, você vê juízes sendo eleitos. Até certo ponto eu acho que eu seria a favor, ou pelo menos de um recall do concursado, né, caso ele não esteja atendendo aos anseios da sociedade. Mas quando você pega a audiência de custódia, eu acho ela um princípio maravilhoso. Porra, o cara foi preso, o mínimo que ele tem que ter é a receptividade do Estado para, dentro de 24 horas, analisar o caso dele. Extremamente justo, eu como advogado acho isso sensacional, mas a audiência de custódia, ela não existe por meio de lei, foi um ato interna corporis do judiciário e que transformou, por conta de questões políticas, uma audiência de acolhimento de vagabundo, em que o juiz está mais preocupado, e obviamente que aqui ninguém defende excessos e arbitrariedades dentro de uma prisão. Dentro de um ato de prisão em flagrante. Não tem que ter tortura, não tem que ter espancamento, tem que ter nada. Mas você não pode limitar a audiência de custódia única e exclusivamente a isso. E aí você vê aquelas cenas bizarras, como a juíza que oferece casaco, que oferece cafezinho para o vagabundo que acabou de cometer um crime. E aí você tem essas bizarrices, que são organizações criminosas indo para uma audiência de custódia e saindo no mesmo dia. É um negócio surreal. Você precisa ter uma mudança política dentro do judiciário, de conscientização de que eles hoje são o maior gargalo dentro da segurança pública, e não é a lei, porque eu acho que é bem por aí. A gente entra igual assim, obviamente que educação é ótimo, mas eu acho que o problema da criminalidade é a questão de educação, não é a educação formal. É a educação, por exemplo, do pai que não educa bem seus filhos. E quando você pega, por exemplo, a motivação de alguém que entra para o tráfico, via de regra, não é porque está passando fome. É porque quer ter poder, é porque quer andar na favela de arma. E aí você pega dois paradoxos ali. Sérgio Cabral. Sérgio Cabral chegou num momento em que ele não precisava mais roubar. Vamos dizer assim, precisar, né? Porque eu acho essa palavra um pouco temerária. Mas ele roubava por prazer. Ele roubava porque podia.
E aí, só que a diferença do cara que nasce na favela, que mora na favela, e do Sérgio Cabral é que um tem a caneta e o outro tem o fuzil. Mas a motivação para a criminalidade é a mesma, é poder, é a sensação de se sentir o 01, o ferradão da favela e conseguir mulher, conseguir dinheiro, conseguir não sei o quê. Não é a necessidade para comprar o básico para a família não morrer de fome. Não é isso. A motivação é, eu quero ser alguém. E aí entra numa questão de educação, de falar, cara, o cara que está portando fuzil ali, ele é um idiota. Ele não produz absolutamente nada, ele só gera desgraça para a população. Não gerar dentro dos jovens uma sensação de admiração com o criminoso. E aí você também tem que mudar uma questão cultural, por exemplo, da nossa mídia, que trata vagabundo como se fosse superstar. E aí cria aquela surpresa, né, quando fizeram o Tropa de Elite, em que exporam o Capitão Nascimento de uma tal forma que achavam que a sociedade ia odiá-lo, e quando viu, foi um grande sucesso, as pessoas enxergaram com admiração, como o policial que trabalha, que obviamente cometia lá seus excessos, né? E ninguém defende esse tipo de comportamento. Eu sou extremamente defensor da polícia profissional, e eu acho que falta, às vezes, um certo profissionalismo, que quando você vê alguns vídeos nos Estados Unidos, o cara acaba de tentar matar o policial neutraliza o vagabundo, algema e já vai prestar o primeiro socorro. Então, isso é uma polícia profissional. O cara está ali cumprindo o dever dele, ele sabe que o limite da reação, da ação policial é a neutralização, o cara está neutralizado. Se estiver vivo, beleza, vou cuidar. Se estiver morto, paciência. É risco da profissão. Você sabe que... Pois não, pode falar. Só quero fazer uma pequena contribuição para dizer assim, como é que a gente valoriza o policial, né? Nos Estados Unidos, os policiais são bem pagos. Nos Estados Unidos, os policiais têm direitos e garantias, né? Nos Estados Unidos, né, ao contrário do que acontece, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o vale-refeição de um policial civil é R$12 por dia. Isso é ridículo mesmo. Marta, posso fazer uma proposta, sem te cortar, desculpa, uma proposta. Quando você vai comprar um carro nos Estados Unidos, você tem uma opção lá, se ele foi combatente de guerra, se ele é das Forças Armadas, e ele tem um bruta desconto, e acredito que esse desconto não seja da empresa fabricante do carro, seja de imposto até mesmo. Será que a gente não pode ter uma lei para favorecer essa força? Eu quero te dizer que eu sou autora da lei que dá uma redução do preço do ICMS na arma comprada pelo policial. Parabéns. Tá? E é dificílimo entenderem isso. Essa lei que aumentou o valor do vale alimentação é de minha autoria. Porque quero te dizer que, como chefe da Polícia Civil, eu cheguei e eu fiz um cálculo pequeno. Nós tínhamos ainda algumas delegacias... que ainda a gente estava tirando os presos das delegacias e encaminhando os presos para o sistema penitenciário. Mas esse foi um processo ao longo de um ano. Então, quando eu cheguei, eu fiz uma conta básica. Quanto eu gasto com a alimentação do preso, que ainda está em sede policial, e qual é o valor do vale alimentação do policial. E eu mostrei para o secretário Mariano que eu gastava mais com a alimentação do preso que com a alimentação do policial. E aí a gente saiu de R$8 em 2011 para R$12. E de lá para cá não teve mais aumento. Aí nós fizemos uma lei, a lei foi aprovada, o governador vetou, nós derrubamos o veto e o governador entrou com uma ação de inconstitucionalidade, dizendo que não era atribuição do Poder Legislativo. Não tem problema nenhum ele ter entrado com a ação, desde que ele deu o aumento. Então, se a gente não dá... Tá, se a gente, aí é o que o Alexandre está falando, né? Ele é devidamente qualificado, ele é treinado, ele é valorizado, né? Ele é respeitado, né? A sociedade olha para ele como um guardião e não como um inimigo. Então, acho que a gente também tem que modificar essas estruturas, seja do governo, seja da própria sociedade. Por isso que você está falando, o policial nos Estados Unidos leva a viatura para casa. Isso está lá entendido. Por quê? Porque eles entendem que se você está circulando com a viatura, você também está
também está fazendo patrulhamento. Isso está decidido, não tem nada de irregular, né? Então, assim, acho que a gente tem que começar a olhar diferente também para a atividade policial. Fundamental. Eu fico olhando na linha amarela, às vezes, os carros parados. Eu falo, por que esse cara não tem o carro blindado? Por que ele não tem? Ele é um alvo. Por que ele não tem o carro blindado? Não faz o menor sentido. E deveria ser aquela blindagem máxima, né? Porque se você vai dar um tiro na polícia, se o bandido vai dar, ele vai dar de fuzil. Ele não vai dar necessariamente de revólver 38. Essa questão do carro, né? Aqui no Brasil tem policial respondendo a PAD porque foi para academia com a viatura. E eu acho isso um absurdo. Eu acho realmente que você deveria deixar... E hoje, cara, no estado do Rio de Janeiro, você tem uma quantidade tão grande de veículos em que muitos batalhões têm moto e carro parado porque não tem efetivo para cuidar. Então, se você tem como referência de que o policial ele é polícia 24 horas por dia, não vejo nada de absurdo. Obviamente que, de repente, ele não precisa... Se ele está na hora de lazer lá, enfim... Ele precisa botar a família dentro do carro para ir para Madureira, mas... Sim. Okay. E a atividade policial é 24 horas. Porque se ele deixar de agir, ele vai responder por ter deixado de agir. Exatamente. Não é o momento que você está no plantão ou que terminou o seu horário. Não existe essa coisa de horário de expediente para a polícia, né? Então... Até pouquíssimo tempo, um policial não conseguia nem fazer cautela de fuzil, para você ter uma ideia. É um negócio tão bizarro. Assim, lá nos Estados Unidos você tem a viatura, o fuzil de cada policial. Então, assim, é uma valorização muito maior da atividade policial, compreendendo de que o equipamento público é, na verdade, uma ferramenta garantidora do cumprimento do dever dele. Então, foi uma luta. Teve alguns delegados ainda que conseguiram fazer acautelamento, porque eram tão visados, né, pela criminalidade, mas até pouquíssimo tempo era impossível você fazer acautelamento de fuzil. Então, são umas lógicas assim que não dá para entender, né? Sabe, a Marta começou com uma espetadela do lado de cá, do nosso dever de casa, né, Marta? E é isso que eu queria concluir a nossa conversa dentro do nosso dever de casa. Nós falamos aqui bastante sobre a segurança, a experiência que vocês têm, olhando profissionalmente para essa questão. E a Marta deu ali um dever de casa, que é a gente conversar com os candidatos, porque eu converso aqui que a gente não deve votar no amigo do bairro, aquele cara que é muito legal, conta piada, gente boa. Eu jogava bola com ele quando eu tinha 10 anos, foi da minha sala no Cefet. Não, você tem que votar naquele que você entende que tem capacidade para levar aquele tema que para você é importante, levar à frente, profissionalmente, como um deputado, como um vereador, como um prefeito, governador e por aí vai. Então, essa conversa eu acho muito importante mesmo, Marta, que a gente converse e entenda que não é o fulano que é gente boa. Tem que ser alguém que realmente tenha capacidade. E essa identificação de qual tem a capacidade, eu acho que vai passar por esse debate aqui no podcast para que a gente consiga dar externalidade a isso, mostrar, não que nós venhamos a induzir ou tenhamos um ou outro candidato, o meu candidato é aquele que melhor conseguir atender aos meus anseios como cidadão dessa cidade, desse estado. Então, qual é o outro dever de casa que a gente tem? Olha, eu sei que a gente precisa encerrar, né? Mas eu quero te deixar um outro dever de casa. Eu acho que uma organização que tem a legitimidade da associação comercial, ela não pode ficar de fora do debate político, não do debate partidário, mas do debate político, porque é através da política, essa ferramenta que a gente tem da democracia e da cidadania, que a gente vai promover, né? Vai ouvir o cidadão e vai promover as melhorias que se impõem, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Eu acho que o outro dever de casa é que essa casa tem que acompanhar a atividade parlamentar.
ela tem que saber o que os deputados estão fazendo, qual é a lei que está indo lá, ela tem que apresentar sua nota técnica, né? Tem tantas questões aqui que acabam interferindo, né, na atividade econômica. E aí eu quero me lembrar aqui de uma frase do presidente, né, Josias Villar, que ele diz alguma coisa do tipo, né? Rio de Janeiro tem que ser uma cidade para a gente viver, trabalhar, investir e para a gente ser feliz. Então, para que isso aconteça, né, é a atividade parlamentar que transforma isso. Então, eu acho que o segundo dever de casa é a gente ver todos os dias, ter esse convívio mais próximo com todos os parlamentares, com os 70 parlamentares, qualquer que seja a sua ideologia política, mas para conhecer a atividade legislativa que, direta ou indiretamente, vai interferir na atividade, na produção dos negócios da nossa cidade. Bacana, doutor Alexandre. Eu costumo dizer que a política vai mudar de fato quando as pessoas se conscientizarem e enxergarem o político como um prestador de serviço. Eu não sei vocês, mas se eu não tenho, por exemplo, o telefone do meu médico e eu possa ligar para ele na hora que eu tiver algum problema, eu mudo de médico. Se eu precisar de um advogado e o advogado me atender, eu mudo de advogado. Eu vou procurar um profissional melhor. Então, acho que um bom político, ele, antes de mais nada, ele precisa ser acessível. E aí tem muita gente que reclama, não, mas eu tento procurar fulano, cicrano, não sei o que, eu não consigo. Eu falei, então ele é um péssimo político. Porque se ele é um agente público... exatamente, se ele é um agente público e não sequer te recebe... Eu tinha um problema também que eu sempre fui muito objetivo nas minhas reuniões, né? Quando alguém vinha com uma demanda estapafúrdia, eu falava, cara, isso aqui eu não consigo te ajudar, não tem como. Agora, não, isso aqui, beleza, faz sentido com o que eu defendo, com as pautas que eu defendo, vou brigar por isso. Então, assim, as pessoas precisam ter esse contato com a política. E... cara, ficar buscando o cunhado, o primo, o cara legal que toma cerveja comigo é péssimo, porra. Você não vai escolher um médico porque ele é gente boa. Você vai escolher um médico porque ele vai salvar a tua vida e vai cuidar de você. E a mesma coisa do político. Ele vai defender os interesses que você julga legítimo dentro do debate público. E o que eu vejo, às vezes, é uma alienação de algumas associações, e não é o caso da Sérgio, mas de algumas associações que ficam trabalhando com o que está ali. Então, assim, teve eleição, a pessoa vai lá, busca alguns parlamentares, isso quando busca, né, porque falta uma conscientização de uma necessidade de que as associações elas precisam ter relações institucionais. Então, ele vai ver, tá, beleza, esse aqui, de repente, vai ser mais sensível e tal, procura todo mundo. Só que aí, de 4 em 4 anos, a associação ela fica tendo que se renovar em termos de conversas, né? Então, se vocês tivessem uma consciência política dentro das associações, e quando você pega, por exemplo, os sindicatos sempre fizeram historicamente a venda do seu peixe. Eles procuram candidatos que representam os seus interesses. Então, as associações comerciais, de indústria, de tudo, do setor produtivo, elas precisam ter essa conscientização e identificar. E, novamente, foi o que a Marta falou, o que a gente prega aqui não é um posicionamento partidário. É um posicionamento político, uma consciência política de quem são os atores dentro da vida pública que defendem as ideias que vocês concordam. E vocês precisam ter isso mapeado. Todas as associações precisam ter isso mapeados para se fazerem representadas dentro do parlamento. Então, eu acho que temos um bom dever de casa, a gente tem que continuar perseguindo isso aí, e evidente, nós estamos organizando o que nós, associação, também entendemos que são as nossas pautas. E talvez essa conversa com os candidatos seja, em primeiro lugar, a apresentação das nossas pautas. Sim. Porque como que alguém vai me representar se ele não sabe o que eu quero? Com certeza. Talvez esse seja um outro ponto. Então, agradeço demais a participação de vocês. Marta. Obrigada demais pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quero pedir a quem está nos acompanhando aí pelo podcast visitar as nossas redes, né? Facebook, Twitter, Instagram, delegada Marta Rocha, né? Para conhecer de perto o nosso mandato. Bacana. Alexandre. É a mesma coisa, é um prazer estar aqui. Sempre que receber um convite eu estarei presente.
E também convidar as pessoas para seguir as redes sociais, né? Ale Freitas Dep. Eu agora estou tentando mudar algumas redes para alefreitas.rj, mas ainda não consigo mudar de todas. Então tem algumas que é alefreitas.rj e o Instagram é alefreitasdep. Legal, legal. Ô, Marta, só lembrando aqui, minha tia te ama, né? Obrigada. A minha tia Áurea, porque ela foi sua professora. Foi minha querida professora. Então sempre fala, nossa, um beijo enorme é um de grande. Um beijo, tá me devendo um café, hein, professora? Vamos nos encontrar com certeza. Legal, obrigado. E você continua aí nos assistindo e vem para esse time, que a turma aqui é boa. A gente só precisa de mais mãos e a sua é fundamental para você colaborar nesse coletivo e mudar a sua realidade individual. Então vem com a gente.